Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série Naturalizando a Harmonização. Esse conjunto de episódios que a gente tem feito aqui da Serra de São Paulo, em Campos do Jordão, cidade maravilhosa que vale a pena conhecer, onde tem um festival de inverno muito legal e uma cidade turística importante aqui da região. Hoje eu quero falar sobre um assunto importantíssimo. Pacientes obesos, mas saudáveis, podem fazer a lipoescultura, podem fazer a harmonização? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é realmente se está saudável, para a gente poder começar esse processo. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Já te peço que faça a inscrição aqui no canal, deixe aqui o seu acionamento do sininho para que a gente possa te entregar o máximo possível e depois da vinheta a gente fala. E aproveita e já encaminha esse vídeo para alguns amigos que com certeza vai ser importante, que vai chegar para eles no consultório pacientes com obesidade e o que fazer com esses pacientes. Também para pacientes que têm obesidade, se é o seu caso, o que fazer em termos de harmonização. Vamos lá, esse é o nosso papo de hoje. O nosso assunto de hoje é sobre pacientes com obesidade, o que fazer em termos de harmonização. Muito se preocupa com paciente com sobrepeso, obesidade. Não estou falando de obesidade mórbida, que aí já saiu da ação de trabalho dentro da estética, mas um paciente com obesidade leve, a primeira coisa que a gente vai ter que avaliar é se o paciente está saudável e entrar com esse paciente com um protocolo de melhora de qualidade de vida. E aí, claro, que não somos nós dentistas médicos, ou se você que está assistindo é nutricionista, nutrólogo, você pode entrar com esse trabalho sim. Eu estou falando para profissionais médicos e dentistas e estetas em geral. A gente precisa de profissionais, equipe multidisciplinar, Essa equipe multidisciplinar é de fundamental importância. Então eu vou falar para vocês o protocolo que a gente tem hoje dentro das nossas clínicas, dentro do ISV, Instituto Sandro Valente, de cursos de treinamento. Hoje o paciente chegou e ele está com uma obesidade. A gente vai pedir todo o processo de avaliação, exames, se necessário até avaliação médica. Bom, o paciente está saudável, apesar de ser considerado pela Organização Mundial de Saúde, o paciente que está com sobrepeso e obesidade não saudável, mas eu quero dizer que a saúde geral dele está boa. A gente observava antes o seguinte: a gente seguia os protocolos na região de face, a gente seguia os protocolos de pacientes da cirurgia plástica, emagrece tantos quilos e volta, que a gente vai fazer a sua harmonização. O que a gente notava é que esses pacientes não voltavam nunca, porque uma gordura na região de face, ela é algo que te impede todos os dias de tentar melhorar. Todo dia você olha no espelho e você vê aquele volume aumentado, e você fica decepcionado e às vezes sem energia para você ganhar, vamos dizer assim, condicionamento, melhorar aquela parte física para diminuir aquele peso de gordura. E outras coisas, mesmo diminuindo, como a gente falou, o trabalho multidisciplinar antes, mesmo diminuindo, a gente não consegue em alguns pontos definir. Tem características genotípicas, tem características fenotípicas. Sobre esses pesos, então, hoje o que a gente tem feito, depois de toda essa avaliação, planejamento reverso, é feito a lipoescultura no paciente. Remoção de gordura na região cervical, região de ângulo, e se for possível também na região de face ao mesmo tempo, ou em segundo tempo, como na maioria das vezes a gente faz. O importante é que a gente combine muito bem isso com o paciente entender esse processo. Esse processo precisa ser muito bem estudado e ser compartilhado entre profissional e paciente, porque isso vai levar alguns meses para ser executado. E é um rejuvenescimento. O que a gente observou depois que a gente começou a fazer dessa forma? Todos os pacientes com mais sobrepeso começaram a perder peso logo depois da lipoescultura. Ganharam tanta autoestima que melhoraram esse processo. Então, assim, a pergunta sempre que se faz é: paciente com obesidade, a gente faz lipoescultura? A gente faz harmonização? Sim, eu começo sempre pela lipoescultura. Diminuição de peso na face, se tiver que fazer aplicatura de músculo, a gente faz nesse mesmo momento, no momento tardio. Importante, diminuir peso, redesenhar essa face para depois a gente começar o processo de harmonização clássica, como a gente já falou em outros vídeos. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, vai lá, assiste, que é de fundamental importância para a gente abrir esse bate-papo. Naturalizando a harmonização não é um programa com o objetivo de falar de técnica em si, com o objetivo de abrir mente para uma harmonização mais natural. E é o que a gente vem falando nesse momento, naturalizar a harmonização. O paciente está com sobrepeso, a gente tira peso para depois fazer faces medianas e faces pesadas, a gente diminui esses pesos dessa face para depois a gente fazer o processo de harmonização. Tá bom? É importantíssimo. Não é simplesmente fazer harmonização, é uma mudança de paradigma na vida do paciente, que muitas vezes vai começar simplesmente com um processo de perda de peso na região de face, diminuição de volumes na região de face, e automaticamente, depois disso, a gente começando a fazer sim o processo de harmonização
e acompanhando a melhora de qualidade de vida desse paciente. É de fundamental importância que a gente esteja junto, seja uma parceria nesse momento, porque harmonizar a face sem você ter um conjunto de harmonia com o corpo também não existe. Então esse processo precisa ser feito com uma equipe multidisciplinar. E é assim que a gente trabalha no ISV Cursos e Treinamentos, fazendo esse conjunto de trabalho, né, pré, trans e pós a cirurgia em si, ao processo de harmonização em si, acompanhando esse paciente depois. Então esse é o nosso conceito no dia de hoje. Harmonização para pacientes obesos e pacientes com sobrepeso, trabalhar a qualidade de vida dele, melhora de alimentação, a harmonização com lipoescultura em primeiro ponto, sempre para redesenhar uma face, as regiões que realmente não foram perdidas com a perda de peso, e muitos pacientes não conseguem perder peso, e a gente faz o processo de lipoescultura tendo todos esses protocolos e cuidando da saúde geral do paciente, para depois sim a gente ver que o paciente teve um start de autoestima tão grande que aí é fácil implementar as outras técnicas. Isso a gente está falando para pacientes que não conseguem esse start, tá? Então hoje a gente faz para pacientes com sobrepeso leve, né, e obeso, porém com qualidade de vida melhorada e com saúde geral melhorada, tá bom? Espero que esse bate-papo tenha aberto uma lacuna aí de reflexão na mente sua, que é profissional, e também sua, se é paciente que tem alguma obesidade e que quer fazer a harmonização, que está saudável, a gente consegue fazer esse trabalho nos dias de hoje. Mas pensando sempre, em primeiro lugar, na saúde geral do nosso paciente, na qualidade de vida do nosso paciente, e todo o processo que a gente está falando não é preocupado simplesmente com ganho financeiro, é com ganho de qualidade na saúde estética e na saúde mental do nosso paciente, que às vezes o processo de harmonização ajuda muito nesse caminho, mas a gente sabe que não é só isso, inclusive programa multidisciplinar tem que ser implementado, tá bom? Não esquece de fazer a inscrição no canal, acionar o sininho e mandar para a maior parte dos seus amigos esse vídeo, que eu tenho certeza que será de fundamental importância, porque hoje a gente sabe que muitos vivem no sobrepeso ou com obesidade e querem fazer os procedimentos de harmonização facial, tá bom? Esse é o nosso conceito. Espero que você, colega que esteja assistindo esse vídeo, possa também pensar nos seus conceitos e a gente abrir uma mente. O mais importante é que não adianta a gente pensar em fazer uma harmonização clássica sem tirar peso para pacientes com faces pesadas e faces medianas. A gente sempre vai precisar, para pacientes com faces medianas e faces pesadas, a gente vai precisar fazer uma diminuição desses pesos para depois a gente fazer a harmonização clássica. Espero que a gente possa ter aberto aí uma conversa legal. Grande abraço.